Olá, amigos. Hoje eu tenho duas notícias para te dar. Uma ruim e uma boa. A ruim é que a Terceira Guerra Mundial começou e ninguém te avisou. E a boa é que nessa Terceira Guerra Mundial não vão ser usadas armas nucleares. Pelo menos não no hemisfério sul, né? Talvez também não no hemisfério norte. Essa guerra, essa terceira guerra, ela está sendo feita à moda antiga. Como é que era a guerra à moda antiga? Primeiro, você infiltrava alguns espiões ou alguns colaboradores dentro da cidade que você queria conquistar, né? Na antiguidade era mais uma guerra entre cidades, não entre países. Então você infiltrava colaboradores que iam te ajudar dentro daquela cidade, ou você subornava moradores daquela cidade, daquele povo, para que te ajudassem a conquistar aquela cidade. Então, a guerra ela começava bem antes do conflito realmente ser deflagrado, né? Então, tinha os colaboradores. Hoje a gente vê, por exemplo, colaboradores do regime chinês, né? No Brasil, a gente vê colaboradores no Congresso, né? Deputados, senadores, juízes, colaborando com o regime chinês, que deve ser a próxima potência mundial, né? Eles estão lutando para isso. Então, eles já infiltraram alguns colaboradores, já cooptaram alguns colaboradores, né? E depois havia o que? Havia uma divulgação do seu poderio bélico militar, né? Através de pessoas que levavam o medo e o terror para aquela cidade. Então isso está sendo feito através da mídia. A gente vê que as TVs, principalmente o povo, tem mais acesso à televisão. Nós vemos que várias televisões já estão na mão da China, né? Já estão colaborando com a China, eles tentam passar uma imagem positiva da China, eles não falam mal da China, não falam das atrocidades que a China faz lá, na, lá no seu país, né? Então, já existem os infiltrados, já existe a mídia, né? E na antiguidade era muito usada, né, uma tática que era a tática da guerra biológica. Parece que é uma coisa moderna, mas não é uma coisa antiga, né? O Gengis Khan, que foi um mongol ali do lado da China, né, parente dos chineses, ele foi um dos primeiros a usar essa tática da guerra biológica. O que o Gengis Khan fazia quando ele queria conquistar uma cidade? Ele pegava pessoas doentes que morriam por doenças tipo cólera, peste, tifo e jogava os corpos desses mortos nas cisternas que geralmente ficavam do lado de fora da cidade. Então, conforme ele jogava esse corpo contaminado na água, aquela cidade ela se contaminava, ela começava a se enfraquecer através da doença. E depois que a cidade era enfraquecida, eles cercavam aquela cidade, cercavam e sufocavam o quê? O comércio e a indústria, né? As plantações geralmente ficavam do lado de fora, as pessoas não tinham acesso à plantação, o comércio ia falindo, a fome ia avançando, aquela população ia enfraquecendo e no final eles atacavam, eles cercavam e entravam naquela cidade e tomavam. Então nós temos a atividade dos colaboradores dentro do nosso governo, colaborando com a China. Nós temos a imprensa fazendo a cabeça do povo, psicologicamente preparando o povo para gostar da China, né? Terceiro, né? Terceiro. Quem lembra do ano passado, 2020, umas sementinhas que foram enviadas para o mundo todo, né? A pessoa nem pedia, algumas pessoas pediam alguns produtos chineses e vinham um pacotinho de semente junto com o pedido, com o produto. Outras nem pediam e recebiam um pacotinho de sementes.
Aí eu falo para vocês, essas cepas de vírus, né, do coronavírus, essas cepas brasileiras, cepa inglesa, cepa sul-africana, será que não veio lá da China nos pacotinhos? Agora já se constatou que esses pacotinhos chineses tinham bactérias e fungos que atacariam as plantações do Brasil e do mundo, né? Mas eu vou além, eu acredito que ali também existiam cepas do coronavírus, né? Porque eles tinham que enfraquecer alguns países, eles têm que enfraquecer alguns países para depois dominar o seu comércio, a sua indústria. Eu vou falar para vocês, lá na China, aliás, todos os países superpotências, potências militares, eles têm laboratórios onde eles produzem vírus, eles cultivam vírus. Então lá em Wuhan, né, existe um dos maiores laboratórios de fabricação de vírus do mundo, né? Os Estados Unidos têm, a China tem, a Alemanha, a França, o Irã, todos esses países eles têm esses laboratórios que fabricam vírus. A China tem vários, e um dos principais fica em Wuhan, aonde começou a gripe chinesa do coronavírus. Né? Inclusive, em 2019, alguns cientistas militares que trabalhavam nesse laboratório, eles se contaminaram pelo coronavírus. Alguns ficaram doentes, alguns morreram, e o governo chinês tentou abafar isso aí, tentou abafar. E depois vieram com essa história de sopa de morcego, né? Na verdade, eles não admitem que o vírus foi fabricado em laboratório militar. Se você entrar no Google, você vai ver que todos os países que são potências militares, eles têm fabricação de vírus. Então eles usaram o vírus, eles fizeram a moda antiga, a moda do Gengis Khan. Eles mandaram essas cepas de vírus. Eu acredito que até mesmo pelos seus produtos que eles enviaram para o mundo todo, pelas sementinhas que eles mandaram para o mundo todo, ali existia coronavírus, né? E as cepas começaram a se distribuir, a se espalhar pelo mundo todo. As pessoas se trancaram, a Argentina está trancada há um ano, né, em lockdown. Então, enfraqueceram a indústria, enfraqueceram o comércio, as pessoas estão trancadas por causa de um inimigo invisível que eles criaram. Estão enfraquecendo os países e o próximo passo é eles dominarem esses países, né? Aí você vê, por exemplo, o que eles querem? O que se quer numa guerra? Geralmente você quer matéria-prima, você quer mercado, você quer terra, né? Terra significa comida. O chinês tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? São mais de 4 bilhões de refeições que eles têm que ter por dia para alimentar a sua população. Então o chinês ele quer terra, ele quer comida, né? Então por isso que eu falo que eles não vão usar bomba atômica, principalmente no Brasil, não vai ter bomba atômica. Ninguém vai jogar bomba atômica e depois contaminar o solo durante 200 anos e ficar sem poder comer aquele alimento contaminado. Não, não vai acontecer. Mas eles têm pessoas trabalhando lá no Congresso, lá no Senado, na Câmara, né? Existe um projeto que é do senador Irajá, né? Que está autorizando ao Brasil, né? Aos municípios venderem até 25% das nossas terras para estrangeiros, né? Interessante, imagina você vender 25% do Brasil para os chineses. Então esse projeto já está lá, já foi aprovado pelos senadores e agora vai ser aprovado na Câmara dos Deputados. Então você vê, os passos da guerra antiga, eles estão sendo feitos. Primeiro, mídia, controle da mídia, controle das comunicações, infiltração de agentes ou cooptação de pessoas, né? Você subornar pessoas dentro dos países, porque não é só um movimento no Brasil, gente, é um movimento mundial.
né? E depois que você tem as pessoas no parlamento, né, os deputados, senadores, trabalhando para eles, para os chineses, aí aprova-se essa lei, a lei do senador Irajá, né? Irajá de Abreu, que é filho da senadora Cátia Abreu. Esse projeto já passou e eles vão vender 25% do Brasil, do nosso Brasil, para os chineses. Então, todos os passos da guerra estão sendo feitos e eles estão conseguindo o seu objetivo, e o objetivo será alcançado se não se levantarem brasileiros para lutarem contra o poderio chinês. Nós fomos, durante mais de 300 anos, gente, sugados por Portugal, que nos sugou as nossas riquezas durante muitos anos. Depois veio a Inglaterra, né, século XIX, depois veio os Estados Unidos no século XX, e agora no século XXI, provavelmente nós seremos o capacho da China, né? Eles vão levar 25% do nosso território, já levaram grande parte do pré-sal e vão dominar a nossa indústria e o nosso comércio se nada for feito. É uma guerra silenciosa, né? É tipo a Guerra Fria, né? Que começou em 1947, foi até 1991, e não aconteceu um embate, não tinha bomba, não teve bomba atômica, todo mundo tinha medo que houvesse uma guerra atômica, que as pessoas se matassem, o mundo acabasse. Mas eles já chegaram à conclusão que se houver uma guerra atômica, todos perdem. E eles não querem perder, eles querem tomar o que o outro país tem, né? Entre países não há amizade. Então, quem pode martela e quem não pode leva a martelada, né? Quem pode ser potência é potência, e quem não se defende se torna escravo de quem é potência, né? O nosso povo, infelizmente, tem muitos colaboradores para estrangeiros. O nosso povo tem uma história de se vender aos estrangeiros, né? Diferente dos russos, diferente dos alemães, né? Dos japoneses, que não se vendiam para estrangeiros. O nosso povo ele se vende facilmente por migalhas. Então nós temos pessoas infiltradas na Câmara, no Senado, no governo, que estão entregando o Brasil para os chineses. Então é uma guerra à moda antiga. A moda antiga é mídia, é infiltração e cooptação de políticos, guerra biológica através desse coronavírus que eles espalharam pelo mundo inteiro. Acredito eu até que mesmo pelos pacotinhos de sementes que em 2020 todos os estados ganharam, principalmente o estado do Amazonas e o estado de São Paulo ganharam muitas sementinhas, e ali estavam as cepas de vírus, né, vindo lá de Wuhan, né, o WIV, que é o Instituto de Virologia de Wuhan. É um laboratório que cultiva vírus, gente, que fabrica vírus lá em Wuhan, né, o WIV. Depois você pesquisa aí no Google. O WIV conduz pesquisas secretas de bioarmas com o PLA, que é o Exército Chinês. Em 2019, vários pesquisadores ficaram doentes com a Covid-19. Então, eles estavam criando lá em Wuhan esse vírus, o vírus escapou, né? Mas em 2020 eles colocaram em prática, espalharam o vírus pelo mundo. Eles já tinham respiradores para vender, eles tinham máscaras para vender, tinham luvas, agora tem vacinas, estava tudo pronto, né? O PIB da China, agora em 2021, só em 3 meses cresceu 18%. Né? Ou seja, a riqueza de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas cresceu 18%. Ou seja, o pessoal lá dos chineses, em 3 meses, ficaram 18% mais ricos. E o mundo, 18% mais pobre. Então, o objetivo deles é o quê? É ser a nova potência mundial. Alguns países estão lutando para não ficarem para trás, né? A União Europeia está lutando, os Estados Unidos está lutando, mas a briga entre eles é para serem o que do trem? A locomotiva. Os Estados Unidos, a China, o Japão, a Rússia, eles querem ser a locomotiva. Provavelmente a China vai sair ganhando.
Depois vem os vagões de passageiros com ar-condicionado. Quem serão? Provavelmente a União Europeia vai continuar ali no seu conforto, né, por mais 100 anos. Depois vem os vagões de trens sem ar-condicionado. Talvez o Brasil consiga ficar nesses vagões sem ar-condicionado. E, por fim, virão os países que estão sendo destruídos, né? Venezuela, Argentina, todos os países da África, praticamente, serão os vagões de passageiro. Então a China está lutando para ser esse vagão e está usando de todas as técnicas antigas de domínio, de ocupação, né, e de controle total dos demais países. Vamos ver se algum brasileiro, né, patriota, se alguns brasileiros patriotas mudam essa nossa situação e nós não passemos mais 100 anos sendo sugados por uma nação estrangeira. Um abraço, professor Oséias, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço a todos.